pessoal, hoje o tema da aula é internet. Nós vamos falar sobre o uso responsável das redes sociais e quem vai falar sobre isso é o jornalista Paulo Pavioni, que ele também é coordenador de comunicação. Olá, alunas do curso de Promotoras Legais Populares de Suzano. Eu sou Paulo Pavioni, jornalista, e é uma honra hoje estar aqui ministrando mais uma aula desse importante curso aqui para a nossa cidade. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite da doutora Sandra Lopes Nogueira, uma mulher ímpar, uma advogada que milita bastante pela causa feminina e tem feito um trabalho excepcional em Suzano e na região do Alto Tietê. E também agradeço à primeira-dama Larissa Xuxa pelo convite, por sempre estar presente nas atividades, por ser uma mulher empoderada e trabalhar tanto pela causa. Eu sou, como eu disse, Paulo Pavioni, sou jornalista, tenho 27 anos, eu tenho capacitação em gestão de mídias sociais pela Belas Artes, tenho capacitação em comunicação pública pela Casper Libero, tenho especialização em campanhas eleitorais, em marketing político pela PUC e também tenho um livro chamado Até que a Morte Nos Separe, um livro que eu conto a história de 5 mulheres que passaram pelo ciclo da violência doméstica e que conseguiram se desvencilhar de seus agressores. Depois eu conto um pouquinho desse livro para vocês, mas na aula de hoje o tema é redes sociais, o poder da influência digital. Eu quero trazer o meu trabalho, já estou atuando há cerca de 10 anos dentro do jornalismo e eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês desse trabalho em redes sociais e da importância das mídias digitais para o dia a dia de vocês. Vamos para a nossa aula? Bom, e na nossa aula eu quero falar um pouco sobre comunicação. A gente está inserido no mundo digital, um mundo tecnológico, onde a comunicação ela chega de todos os lugares, assistindo a televisão, na internet, mexendo nas redes sociais. Então a comunicação ela é primordial, se colocou à prova durante esse grande período de pandemia que a gente vive. Foi por meio das redes sociais que muitas pessoas ficaram sabendo das datas que deveriam se vacinar, quando que poderiam ir até o posto de saúde, enfim. Foi por meio dos televisores, dos noticiários, que as pessoas conseguiram entender a gravidade da pandemia que a gente vive. Enfim, a comunicação ela é extremamente importante para a humanidade. Então, comunicar é o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e processos convencionais que ocorre por meio da linguagem falada, escrita, sinais, símbolos e aparelhos sonoros, eletrônicos ou visuais. A comunicação possibilita a expressão das individualidades, a transmissão dos valores e saberes, a conversação entre diferentes grupos sociais e a difusão e propagação de opiniões. Ou seja, a comunicação tem esse efeito do emissor falar algo e a pessoa, o receptor, receber a mensagem. E cabe a nós, da comunicação, os jornalistas, a não criarem ruídos dentro dessa mensagem encaminhada, do contexto apresentado. Então, a comunicação ela é extremamente importante para o nosso dia a dia e vocês bem sabem como isso funciona. Vocês que são alunas estão utilizando das plataformas digitais, assistindo às nossas aulas aqui no YouTube e também em outras redes sociais, através do seu smartphone ou do notebook, enfim. Então, a partir disso que a gente consegue chegar até você, hoje, levando a mensagem de uma aula do curso de Promotoras Legais Populares. E dentro dessa comunicação, que ela é vasta e tem uma gama enorme de possibilidades, a gente tem a comunicação digital, que é mais voltada para a nossa aula de hoje. A comunicação digital é, em primeiro lugar, a digitalização dos meios de informação. Pode ser considerado como qualquer troca de informações, texto, imagem, vídeo, através das tecnologias digitais. Ou seja, um vídeo de hoje aqui gravado é uma comunicação digital. Um post que você faz nas redes sociais é uma comunicação digital. Bom, e já sabendo um pouquinho da definição de comunicação e comunicação digital, quero me aprofundar mais em redes sociais. Redes sociais não é uma palavra muito difícil para vocês. Eu imagino que todo mundo tenha WhatsApp, Facebook, vocês hoje estão aqui no YouTube, que também é uma rede que vocês podem navegar, encontrar o que vocês desejam, enfim.
Então, vocês já devem estar ambientadas a essas plataformas. Mas existem diferentes redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitter, enfim. São outras plataformas que vocês podem se adentrar, interagir, compartilhar conteúdos. Essa é a premissa, né? É uma ferramenta digital que permite aos usuários criar e compartilhar conteúdos com determinados nichos. Então você pode conversar com seus amigos, familiares, enfim, independentemente de distâncias, vocês estão ali para falar, para postar, enfim, criar conteúdos. E a gente estima que 81% dos brasileiros tenham acesso à internet. Dados recentes apresentados pelo Facebook mostram que do total de brasileiros, 125 milhões estão ativos com contas ativas no Facebook e 114 milhões no Instagram. Ou seja, é muita gente. Você pode alcançar milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil por meio das redes sociais. Então é muito importante a gente ter essa noção, esse conceito, para que a gente possa se aventurar nela com uma forma mais tranquila e mais consciente. E cada rede social ela tem o seu perfil. A gente tem um Facebook que ele é voltado para um público acima de 35 anos, tem a sua predominância. É uma rede social que você pode compartilhar a sua rotina, os seus conteúdos, colocar avisos, notícias, enfim, compartilhamento de eventos. Uma rede social que ganhou os brasileiros há muito tempo e se estabeleceu e vem sendo utilizada há muito tempo e segue em alta aí nesses últimos anos, com 125 milhões de usuários, como eu disse anteriormente. Já o Instagram é uma rede social que vem com bastante mudança. Antigamente era uma rede social de foto, hoje o que é forte no Instagram são os vídeos. Os stories, eles vieram também para mostrar cenas rápidas do seu cotidiano, o que você compartilha ali no seu dia a dia em vídeos de 15 segundos. Então é uma rede social que está ali com um público entre 15 30 anos, está mais voltado ali pro Instagram, né? Já o TikTok é uma outra rede social que surgiu, que veio com força. Essa rede social ela tá para um público mais jovem, mais teen, e ele aceita os vídeos. Ele é uma rede social estritamente voltada a vídeos rápidos, que no Instagram chamamos de Reels. Esses vídeos curtos no TikTok, ele vai ali até 60 segundos. As pessoas podem utilizar essa plataforma. É um público mais jovem que está mais engajado dentro dessa plataforma, mas que também ganhou um espaço muito grande nesses últimos anos. Uma rede social que eu costumo utilizar bastante é o LinkedIn. O LinkedIn é para perfis mais de empreendedores, pessoas que estão em busca de emprego, pessoas que querem se reposicionar no mercado de trabalho, enfim, querem saber o que está acontecendo no mercado de trabalho. É uma rede social mais voltada para esse público, tem uma gama diferente, mas também é uma rede social muito bacana que vale a pena vocês conferirem. Outra rede social é o Twitter. Twitter era uma rede muito utilizada, teve o seu boom, boom muito forte, e hoje ele ainda se mantém, é onde as pessoas têm mais informações, mais notícias. É uma troca de informações ali, de atualizações instantâneas sobre determinados assuntos. Muitos jornalistas utilizam do Twitter para se informar ou para reportar também. Então é uma plataforma que hoje ela é instantânea. Muita gente utiliza para esporte, enfim, os trend topics, né, que todo mundo comenta, estão dentro do Twitter. Os principais assuntos que estão sendo discutidos no Brasil e no mundo, que ficam em hashtags. Então, uma plataforma também que vale a pena você conferir, vale a pena você estar ambientada. Agora, o WhatsApp, eu não preciso nem explicar, né? São aqueles chats ali, com as conversas rápidas, você dialoga com qualquer pessoa o tempo todo, em qualquer lugar. Então é uma rede social que veio para ficar, é uma plataforma super importante e que a gente utiliza muito aqui no Brasil. São 6 plataformas, né, 6 redes sociais aqui que eu trouxe de exemplo. Existem outras, mas essas são as que a gente mais utiliza. E o que é muito importante, as redes sociais, elas te dão a liberdade para você se expor algo que você deseja, para você dialogar, enfim. A rede social ela te traz muitas possibilidades ali pro seu dia a dia. E você precisa utilizar disso com consciência. Por exemplo,
O que muita gente tem conversado ultimamente, um termo que é utilizado principalmente durante as campanhas eleitorais, são as chamadas fake news. As notícias falsas, elas ganharam muita adesão em massa e isso tem sido um problema. O próprio Facebook criou uma série de situações para minimizar esses impactos. Então, por exemplo, quando você compartilha uma fake news, você perde o alcance das suas redes sociais, você pode ser denunciada por compartilhar notícias falsas. O candidato, por exemplo, uma pessoa que se candidata a um determinado cargo público, político, que vai concorrer a uma eleição, e ela compartilha uma fake news, este ano ela pode ter a sua candidatura cassada. Então, as fake news elas vieram para prejudicar muito o trabalho do jornalista, o trabalho da informação, da verdade. E aí cabe às pessoas terem esse discernimento. E como fazer essa checagem de fake news? Antes de você compartilhar, você tem que saber de onde você está compartilhando, se o site é seguro, se ele atende os requisitos básicos, Você olha para o site, ele é diferente e quando você acessa ele é cheio de propaganda, é um site que não tem muito... não é muito conhecido, é um site que tem bastante problema, tem erro de português, então ficar atento a essas dicas de notícias, porque um site responsável que vá reportar de forma séria não vai errar, não vai colocar uma matéria imprudente, não vai colocar uma matéria jornalística com tantos erros, Então é importante você ter essa análise ali antes de compartilhar esse conteúdo. Se mesmo assim você ficou em dúvida, o site, apesar de não ser muito conhecido, mas está trazendo uma notícia muito impactante, pesquisa ele no Google, dá uma pesquisada na notícia, na informação, para ver se ela tem outros meios também reportaram sobre isso, para ver se outras pessoas estão comentando sobre. Faz uma análise prévia para você não reportar isso. Então, para elucidar um pouquinho dessas questões de fake news e o quão prejudicial eu trago alguns exemplos, principalmente nesse período que a gente viveu de pandemia, coronavírus. Por exemplo, muita gente estava dizendo que quando você utilizava o álcool em gel, isso alterava os testes de bafômetro. Era uma fake news e que muita gente passou a deixar de utilizar o álcool em gel justamente por uma mentira. E que foi compartilhada muitas vezes no WhatsApp principalmente. Enfim, outras mentiras como se você tomasse a vacina, você estaria recebendo um chip. Outra mentira que quando você instalava o Conect SUS no seu celular, o governo federal roubava todos os seus dados, enfim. Foram mentiras que foram propagadas num momento tão crítico e tão difícil que afetava todo o tipo de informação. E pessoas com menos informação talvez não conseguissem discernir se aquilo era verdade ou não. Então, deixar de utilizar o álcool em gel, deixar de instalar um aplicativo que poderia facilitar entradas em determinados locais, foram fake news que foram divulgadas e disseminadas várias e várias vezes. E a nossa missão, a partir de hoje, eu conto com vocês, no combate a essas mentiras. Por que o nosso curso hoje se chama Redes Sociais e o Poder da Influência Digital? Vocês, enquanto promotoras legais populares, se tornam influenciadoras. Vocês hoje participam de um curso que te traz informações, te empodera, um curso que te capacita para diferentes situações, desde uma violência, que você vai entender o que é uma violência, até agora que a gente está falando sobre rede social. Então você acaba criando um conceito de diferentes assuntos, Você acaba criando conhecimento. Então vocês, quando se tornam promotoras legais populares, vocês acabam publicando assuntos, vocês poderão falar sobre determinados assuntos, terão propriedade para falar sobre esses assuntos. Então as pessoas acabam criando uma confiança em cima da imagem de uma promotora legal popular. E a confiança nessa imagem faz com que elas acreditem no que você diz, no que você afirma nas suas redes sociais. Então por isso que é importante você ter esse discernimento. Por exemplo, recebeu uma mensagem no seu WhatsApp sobre um determinado assunto, pesquisa antes de você pulverizar isso, antes de você fazer o compartilhamento em massa.
dá uma checada se aquela notícia é verídica antes de mandar nos grupos. Então, é importante você fazer essa análise prévia, fazer essa checagem das notícias falsas. Primeiro, porque você precisa manter a sua imagem de PLP. Todas as PLPs formadas aqui em Suzano e no Brasil e no mundo são mulheres responsáveis, que estão ali para ajudar, são mulheres empoderadas. Então você não pode compartilhar mensagens falsas e fake news sem antes checar, né? Sem perder a sua credibilidade. E segundo, que compartilhar notícias falsas é crime. Então, tem que ter esse discernimento e esses cuidados para que você não caia nessa cilada, tá bom? E falando sobre credibilidade, é muito importante a gente falar sobre posicionamento de imagem. Então, você, promotora legal popular, que vai utilizar as suas redes sociais a partir de hoje, você tem que ter responsabilidade. Não se esqueça que você tem credibilidade. Mulheres empoderadas que sabem, que estudaram e têm propriedade para falar sobre determinados assuntos. Vocês têm credibilidade nas redes sociais e vocês influenciam outras mulheres. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Não se esqueçam disso. Então, fique de olho no que você publica, como que você vai postar, do que você quer postar. É óbvio que você pode colocar o que você gosta, divulgar o que você acha que é pertinente para a sua vida, para a sua rotina, mas sempre com muita responsabilidade. Sempre checar a questão das fake news, sempre checar se aquilo vai afetar alguém ou alguma coisa. Você sempre tem que ter esse respaldo, esse pensamento antes de fazer qualquer tipo de publicação, para que você tenha uma publicação, um post, né, assertivo e que você consiga dialogar com o seu público. Então, antes de tudo, antes de você fazer a publicação, pense no público-alvo. Quem é o seu... quais são as características do seu público? Você está publicando aquilo para quem? Para os seus familiares, para os seus amigos, para um grupo de mulheres que você trabalha, uma comunidade? Então, é saber quais são esses públicos que você quer atingir com aquela determinada postagem. Não se esqueça de ficar de olho na linguagem que você utiliza, uma linguagem apropriada para falar sobre aquele determinado assunto. Não se esqueça de ser objetivo e de colocar palavras chamativas para que você tenha maior alcance, mas também sempre com muita responsabilidade. E com essa explicação sobre fake news, sobre a responsabilidade das publicações, o que você vai colocar ou não nas suas redes sociais, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Qual a sua responsabilidade como detentora do poder de influência digital? Deixe sua mensagem aqui nos nossos comentários aqui embaixo e me fala um pouquinho sobre o que você acha que é a sua responsabilidade enquanto uma influenciadora digital. Então, para a gente concluir a nossa aula, né, esse apanhado de informação, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de comunicação e comunicação digital. Eu trouxe um pouquinho das redes sociais, o que elas são, o que elas oferecem. E falei muito sobre fake news e responsabilidade, né? Sobre o que a gente vai publicar, ou deixar de publicar e por que não publicar ou publicar, né? Então, nessa conclusão eu gostaria de trazer alguns questionamentos para vocês, mas principalmente reforçar. Vocês têm um papel muito importante dentro da sociedade, né? Promotoras legais populares, elas são mulheres empoderadas que estão ali para ajudar a outra mulher, né, ter a sororidade, colocar em prática todo um trabalho de orientação, muitas vezes, né, aquele trabalho moroso, mas essencial para que a mulher entenda quais são os tipos de agressão. Então, utilize a sua rede social para falar coisas boas, o bem, para poder orientar outras mulheres, divulgar o violentômetro, explicar o que é um gaslighting, quais são os tipos de violência, quais são os canais de denúncia. Então, existe a Patrulha Maria da Penha, quais são os meios que as mulheres podem procurar em caso de uma agressão intrafamiliar, enfim. Utilize a sua rede social para propagar essas informações, para falar sobre isso. É claro, sempre na medida, não deixe de viver e postar as suas aventuras da sua jornada, né? Mas tente utilizar as suas redes sociais de uma forma consciente. Tente falar sobre esses assuntos que estão mais voltados às PLPs e nunca se esqueça da sua missão. Você, enquanto promotora legal popular, tem uma linda missão
E eu tenho certeza que a partir dessa aula você vai ter mais cuidado antes de publicar ou compartilhar possíveis fake news. Você vai ter uma maior reflexão sobre o que você está divulgando e também vai começar a fazer produção de conteúdos mais voltados ao seu público, né? Aquele público mais segmentado, tá bom? Então fica combinado que vocês vão ter essa responsabilidade e essa percepção. Além desse vídeo curto sobre redes sociais, eu também vou deixar alguns materiais de apoio, vou fazer indicação de alguns livros e documentários. Vou deixar também o meu e-book do meu livro Até que a Morte Nos Separe para vocês fazerem download. Eu mando para a Sandra e para a Larissa para encaminhar para vocês. É um livro que conta a história de 5 mulheres que sofreram o ciclo da violência doméstica, identificaram e se desvencilharam. São histórias reais, mulheres que deram a cara, que falaram sobre o ciclo da violência, contaram suas histórias e que hoje se eternizaram nesse livro. Eu vou deixar o e-book para vocês fazerem download e espero que vocês façam uma boa leitura, que vejam também a importância ali das divulgações em determinados pontos. Vocês vão lendo, à medida que vocês lerem o livro, vocês vão ver que a comunicação foi crucial para algumas mulheres. Então, utilizem isso como uma ferramenta também. No mais, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. É sempre uma honra estar participando do curso de Promotoras Legais Populares. Contem sempre comigo. Eu sempre vou estar aqui apoiando a causa, apoiando cada PLP no que precisarem, enquanto jornalista, enquanto agente aqui da Prefeitura de Suzano. Estarei sempre à disposição para ajudá-las nesse enfrentamento ao feminicídio, ao machismo e também no empoderamento das mulheres. Agradeço a oportunidade de estar aqui com todas vocês. Um beijo para a Sandra e para a Larissa e obrigado por cada aluna estar aqui participando dessa aula. Me encontrem nas redes sociais, estou lá tanto no Facebook quanto no Instagram, Paulo Pavioni. Me adicionem, mandem mensagem se precisarem de alguma orientação. Eu estou à disposição. Agradeço a todos mais uma vez e um grande beijo. Tchau, tchau.